Não, toma aqui, ó. Coloca aí, vai. Eu não lembro, velho. Faz umas perguntas difíceis. Foi ficando velho, foi ficando trouxa. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra, o seu podcast de conselhos irrefutáveis para DMs, GMs e narradores. Eu sou Marcelo e comigo aqui nos estúdios Teixeira estão Arthur Yo! e Ivar. E aí, rapaziada? Finalmente juntos depois de o quê? Quantas semanas você tá tentando gravar? 3? Desde a época da Semana Santa, se eu não me engano. Caramba, muito tempo sem conseguir gravar, cara. Era cada hora um, né? Uhum. Ah, tô doente. Ah, vou viajar. Ah, vou... Qual que... Tô cheio de trabalho, que é o meu caso. É. Eu também. Não, eu fiquei doente uma vez, aí depois na outra o Arthur... Você viajou, deixou a gente na mão, tava todo mundo aqui. Verdade. E cadê o Marcelo? Não, o Arthur de ajudar a mudança dos outros, a velório de vó dos outros também. Ah, se alguém precisar aí, ó, depois eu passo meu telefone aí no show notes. Você é carpideiro profissional. Opa, bom brilho, cara. A gente serve pra Mudanças quase Teixeiras. tudo, quase tudo. O Ivar resolveu trabalhar de manhã e uma coisa que ele nunca faz. Sacanagem. Não, mas aqui dessa vez, assim, eu tô tendo que esticar meu prazo porque o prazo do livro que eu tô traduzindo é curto dessa vez. E o livro tá grande. Não, o livro é tamanho normal, mas eles me deram assim... É que geralmente a editora me dá... Para os tradutores normais, aqueles que têm outros empregos, eles dão 2 meses por livro. Nesse caso, eles me deram 45 dias para traduzir 2 livros. Porque eles não é veem impossível. o potencial Não em é você. impossível, não é impossível, mas eu não posso perder dia, sabe? Quanto mais rápido você traduz um livro, mais rápido você pega outro livro, mais dinheiro você ganha, não é? Em tese, sim, né? Ah, Só é? que, Na prática, não, né? não é isso mesmo, mas é que, por exemplo, eu não posso me dar o luxo de passar um dia de folga, por exemplo. Eu tenho que, se eu tiver bem, se eu tiver mal, eu tenho que trabalhar naquele dia. Mas... Você parece desenhista de quadrinho, né? Desenhista de quadrinho tem um mês pra fazer 20 páginas e tem que sair correndo porque tem que de algum jeito fazer uma página por dia. Exato, não tem como, sabe? Mas o VTT você não abre mão. Não, mas eu programo uma manhã por semana, inclusive, quinta-feira hoje é o dia que a Isabel do Rodo tá lá em casa. Então, quer dizer, não adianta eu tentar trabalhar com ela em casa, porque ela atrapalha o meu trabalho e eu atrapalho o trabalho dela. Imagina o Ivar escrevendo aí, ver uma cabeça assim atrás dele, assim, nossa, quanta letra! O Inter tá digitando assim, ela passa o Ivar termina de escrever, acabei, aí ela tá passando o rodo assim e solta o cabo do computador. E se fossem 2 personagens de RPG, o que aconteceria? Isso nos leva, então, a PVP, porque nessa hora o Ivar vai ter que rolar a ira contra a fúria dele. Contra a né? força de vontade pra não atacar. E ela tem que rolar Athletics pra saltar pra outra sacada, o que não é difícil, porque a sacada do vizinho tá tipo 1,5 metro da sua sacada. Ela pega o balde e coloca na cabeça ainda. É uma parede da minha sacada, na verdade. Ela só tem que dar a volta. Não, o da frente é mais longe, né? É um muro, sabe? Tem uma família chata que mora lá. Ah, beleza. Então, o tema de hoje, atendendo a pedidos, né? Tadã! Com uma requisição dos ouvintes, PVP. PVP. Extensão do Player versus assunto player. do episódio passado, que era o contrato social. É. Ou melhor, do contrato social. E Então, esse agora aqui é a parte PVP do Edition. PVP Edition, né? E quais seriam as diferenças, então, da parte do PVP em relação ao contrato social? É uma extensão do contrato social. Isso. Porque acho que primeiro a gente tem que falar do contrato social, do que você espera numa mesa de jogo, ou do que você acha que você deveria esperar numa mesa de jogo, pra gente poder falar do PVP. E tem 2 tipos de PVP. Acho que quando a gente lembra de PVP, eu não sei quanto a vocês, mas a primeira coisa que me vem à mente, Pra quem não sabe o que é PVP, Marcelo, o que é isso? player versus player. Boa. Jogador versus jogador. Quem joga... Eu sei que é meio pedante falar isso, cara, mas se 2 ou 3 ouvintes no universo de 5 mil que a gente tem por mês não souberem, fica chato. mas que nem todo mundo joga jogo, como é que fala? MMORPG. MMO. MMO que surgiu a sigla. A sigla PVP, se não me engano. Porque tinha algumas áreas do jogo em que podia ter PVP, ou se você fizesse PVP, ou seja, um personagem, jogador matasse outro, ficava um negócio marcado na sua cabeça. Isso no Ultima Online, cara, você ficava vermelho. Aí todo mundo sabia que você tinha matado alguém. Né? Você era um killer. E aí você era permitido te matar, né? Aham. Porque você matou gente de verdade, você não matou monstro de mentira. Eu não sei, né, mas eu acho que no Lineage 2 também era assim. No Lineage tem. Ficava uma marca na sua No cabeça. Lineage tem. Eu joguei isso aí um tempo. Então basicamente é isso. Acho que foi o único MMO que eu joguei até hoje. Era legalzinho, bonito. A primeira coisa que me vem à mente
quando eu penso em PVP, é o ladrão que mata os outros personagens enquanto estão dormindo. Sabe? Ah, vamos dormir. Acabou de sair da dungeon. Ah, então vamos dormir. Quem pega o primeiro turno? Ah, não, eu pego. O ladrão escolhe o seu primeiro turno. Aí ele vai lá e mata todo mundo, rouba o tesouro e vai embora pra cidade. Nossa, Isso eu imagino no Bárbaro, cara. O Bárbaro... Porque o ladrão, eu acho que ele é muito mais esperto que isso. Ele não faria isso. Ele, pra mim, minha visão. Mas- O Bárbaro, ele, tipo... O cara, olha pra ele e fala, nossa, você é peludo. Aí o Bárbaro se irrita e sai matando todo mundo, entendeu? Também, mas admita, é uma coisa que acontecia o tempo todo quando a gente jogava. Tinha Ah, com 14, 15 certeza. anos, aconteceu o tempo todo. O ladrão achava, eu tô jogando de ladrão, não interessa se ele é lawful good. Eu tô jogando de ladrão, então o ladrão tem que... Mas isso acontecia cortar assim, gargantas. o ladrão ia lá, vou tentar pegar o ídolo que tá aqui com meu amigo na mochila. Ia lá e pegava. Nisso rolava o PVP? antijogo, né? O antijogo, assim, tipo... Nossa, eu vou ver agora onde que está o meu Nossa, ídolo. me deu uma vontade Tinha um do nada. metagame, tinha um metagame. Me deu Não, vontade não, de olhar minha mochila, você tá total. tudo lá, sabe? Não, Do nada. não, e tem um metagame que é a carta do Magic, né? Eu faço tal coisa, né? Então antes de você fazer tal coisa, eu faço tal coisa. O cara fala assim, então pera um pouquinho. Não, então se eu sei que o cara é ladrão, porque o cara já falou que ia roubar, a cortar a bolsa do cara. Não, então eu, claro, vou ficar segurando a minha bolsa, não sei o que, sabe? É. Então sempre rola um metajogo. Jogo PVP. retroativo, né? É um retcon, né? Sempre rola. Não, tem um amigo meu assim que ele fazia muito isso até que a gente deu uma prensa nele. Ele falou, para com isso. Tá? Mas é então, a divertido, segunda cara. coisa que me vem à mente... O que Não, é? Você falou um nome fora do Falei o nome microfone. fora do microfone, é o nome do culpado, mas é que eu não quero falar no ar, né? A segunda coisa que me vem à mente... Mas é que vocês conhecem. Nossa, então acho que eu sei quem é. Tan, tan, tan. Vou escrever aqui. Segunda Aí coisa que ninguém me vai vem ver. à mente Escreve, quando né, eu penso mas- em PVP Ah. é a origem do jogo. Será que os ouvintes estão captando esse terremoto, cara? Eu acho que não, Oh, né? não Porque os sei, microfones não cara. devem estar captando. Não Mas sei, assim, pode ser que sim. tá tendo uma construção do lado... não era que eu não tava pensando. Mas ele... Eu não sabia que ele fazia Mas isso. um homem tão bonito. Até a hora que a gente pediu pra ele parar. Tá, os ouvintes não precisam se preocupar porque ele nunca apareceu em gravação nenhuma nossa. Mas ele ouve isso. Mas ele ouve. Tan, tan, tan. Então ele sabe de quem nós estamos falando? Não sei se não ele vai sei. se identificar, né? Bom, enfim. Então, a segunda coisa que me vem à mente é a origem do RPG. Antes de vocês conhecerem RPG, só havia board game. E que board game vocês conhecem em que board game vocês conhecem que era colaborativo? Nenhum. Os Nenhum. board games eram todos Competitivos. PVP, competitivos, eram competitivos. War que eu diga. E aí veio... É verdade. Boa. E claro que era raro, mas acontecia de dar briga às vezes. Particularmente quando você fazia coisa que não estava previsto na regra. Vou Ou dar um quando exemplo. você atacava, por exemplo, você tem um war com 5 exércitos, você que é o verde ataca só o vermelho. Tá? Você não, Ah, mas você não isso- liga pros outros. Isso Não, é... mas isso faz parte da É regra. que isso Você era um dos objetivos, né? Sim, você tá contando o seu objetivo, mas faz parte do jogo. Agora, uma coisa que às vezes não faz parte do jogo, por exemplo, no War, não está previsto nas regras aliança. Também não está previsto que você não pode fazer aliança. Mas algumas pessoas julgavam que, por algum motivo, que a ausência de evidência era evidência de ausência, entendeu? Não está isso dizendo que sim. não pode. Não está dizendo que pode, logo não pode. E, de vez em quando, eu topava com alguém que não gostava. Não acho que a pessoa está errado. Acho que é a interpretação dela das regras. Tinha gente que estabeleceu, começou o jogo e falou assim, galera, não pode aliança. Beleza, se todo mundo concordasse, tudo bem. Mas na maior parte das vezes, pelo menos nos jogos que eu jogava, porque aquele negócio, Ninguém falava nada. eram jogos que eu jogava. É Não que era... Não se pronunciava o contrato social antes, né? Não, justamente, na maior parte dos jogos que eu jogava, não estou dizendo que todo mundo jogava assim, era a minha realidade. A gente começava o jogo dizendo assim, pode aliança? Não pode. Porque se tivesse algum jogador muito forte, a gente estivesse jogando com alguém que fosse realmente pro no War, a gente falava que não podia. Mas tá todo mundo jogando pra se divertir, tipo assim, vamos jogar só um pouquinho aqui, nem vai acabar o jogo mesmo, porque a gente daqui a 1 hora tem que fazer outra coisa. E beleza, pode aliança. Não, mas o divertido... A gente sempre tinha um amigo nosso Mas no, gente no que não grupo gostava. que era assim, ia jogar o War ou qualquer outra coisa, primeiro elimina ele, porque ele era muito mala, mas era divertido eliminar ele. Aí depois a gente joga. Não, tinha coisa assim, o War nós sabíamos, se o jogo começasse com mais de 3 pessoas, depois de meia hora só tinha 3 pessoas. Ah, sim. Mas isso é uma regra, né, não escrita do War, sabe? E aí tinha uma coisa que a gente fazia, um jogador podia passar a ajudar o outro, podia ter um exército com 2 jogadores, sabe? Tipo Monopoly, né? São jogos eternos. Aí você vai rodando o tabuleiro enquanto tiver gente viva, tá rolando o jogo. É isso aí. E aí veio o D&D, da Grow. Tadadã. Ou então para algumas pessoas, o Hero Quest também veio antes do D&D, né? No Brasil, Dragon Quest. Dragon Quest Ou veio antes. Tagmar também veio antes do D&D, né? sim. Olha, cara, a primeira vez que eu vi o Tagmar, isso já naquela caixinha azul clara, foi em 92 ou 93. Então o Tagmar veio um pouco antes. Eu acho que a Grow... 92 eu já tinha o Dragon Quest.
Eu comprei o meu Dragon Quest 92. Eu comprei o meu Dragon Quest 94. Comprou o c... Vocês chegaram assim, pai, posso comprar? Ah, Dá dinheiro não. pra comprar. Não, eu Vocês tinha ganharam esse eu jogo. tinha mesada, Nós cara. ganhamos. Eu me dei de presente. Ainda era dinheiro do seu pai. Não, cara, a partir do momento que ele dá pra mim é meu. O dinheiro. É lógico. Então, enfim, semântica. Heterossexualmente falando, sabe? Eu acho que o D&D da Grow foi lançado em 93, porque aquela caixa que a Grow lançou, que era a 14ª edição do D&D Basic Game, ela é de 91. Então eu acho que a Grow lançou em 93. Pode ter lançado em 92. E o Tagmar... agora acho que o Tagmar é de 95. Enfim, mas vamos pensar... A maior parte das pessoas topou com RPG nessa época, o pessoal da nossa idade que jogou RPG nessa época, a não sei que conheciam primos ou amigos que trouxessem jogos... Não, mas aí é exceção, né? É aquela chamada geração Xerox. Então, curte jogo de tabuleiro por uma extensão natural. A gente sempre comprou o jogo da Estrela, vai comprar o Hero Quest da Estrela. Sempre comprou, a Grow sempre foi muito boa para o jogo de tabuleiro. Sai um jogo de tabuleiro chamado Dungeons and Dragons. Vou jogar esse negócio. Já você vê algum jogo da NIG, foge. E aí você abre aquela caixa e descobre uma coisa fantástica. Porque o jogo te avisa. Este não é um jogo de todo mundo contra todo mundo. Os jogadores cooperam para vencer o objetivo. Foi uma coisa difícil de entrar na cabeça, sinceramente. Até hoje, cara, tem gente que não consegue entender como é que tem um jogo que ninguém ganha, ou que todo mundo ganha, sabe? Meu pai, cara, Seu toda pai. vez, né? Quem tá mas, ganhando, mas seu pai é meio fanfarrão, cara. Ele zoou. Ele já isso aí entendeu já e ele vem zoar. Eram as gente. matérias de jornal e de televisão naquela época, né? Aham. Sempre tinha o repórter assim, então ninguém ganha. Aí você viu o nerd sacana que falava, não, o jogo nunca acaba, né? Sacana pra caramba. E aí aparecia, eu lembro de um programa da Regina Casé, assim, que aparecia, de repente, um DM, um jogador lá, jogando um pacote, um bolo de uns 30 dados, de tudo que é jeito, sabe? Igual Búzios, em cima do tabuleiro. Só de sacanagem. Super real aquilo, sabe? Tinha de D4 e D20 tudo junto. Não... Se fosse D10, podia que eu tava fazendo um ataque básico no lobisomem, né? Não, mas como tinha tabuleiro e miniaturas, não era lobisomem, sabe? Então, a maior parte das pessoas entrou em contato com o RPG. Agora, os ouvintes que não entrarem em contato com o RPG dessa maneira, por favor, avisem nos fóruns, provem que eu estou errado, porque essa é a minha impressão, né? De que... Agora tá passando polícia ali atrás, deve acontecer uma coisa, terremoto mesmo, de verdade, enfim. E aí você tem que explicar para os seus jogadores que é uma coisa diferente, é um jogo cooperativo. Aí você passa a jogar aquilo tanto que chega a ser até estranho quando 5 anos depois você resolve jogar detetive e se dá conta... O detetive até que não, né? O detetive é o Scotland Yard, né? Não, o Que detetive é todos contra um. não é um contra o outro, né? Não é direto. Assim, mas é uma você faz disputa. acusação, É que é ver quem consegue finalizar o jogo primeiro, na verdade. Exatamente, Você mas não tem- ataca os Scotland outros. Yard é bom. Scotland Yard é todos contra um, né? É. Mas tem jogos que é um contra o outro. Inclusive, Xadrez. Mas com mais gente, né? O xadrez chinês, por exemplo, é um Xadrez contra o outro. chinês. O objetivo é você atrapalhar o cara. O War é o objetivo de atrapalhar o cara. Então tem jogos que são É competitivos. porque aqui tem tanto jogo nesse mundo. É que tem jogos que são tão competitivos. Brasil. Eu tô tentando me ater aos os jogos de tabuleiro nacionais. Mais Eu não famosos. quero citar nenhum. É isso que eu também tô Eu não quero tentando. citar nenhum O americano. Rei que dos jogou. Piratas. É um jogo. O Rei dos Piratas que a gente competitivo. jogou, na verdade. É verdade. Ou eu achei pra um cara querendo uma fortuna nessa porcaria desse jogo na internet. Custa cara. R$20, velho. Mas você não acha pra comprar. Eu te então falo a lá no loja. Paz e Filhos. Ah, é? Uhum. Eu entrei no site, eles não estão vendendo mais. Velho. Mas o site não era... O site da Pais e Filhos não era atualizado desde 2006, Então tá. sabe? Então, gente mas monta, o jogo cara. da vida, por Ou exemplo, 2008. o jogo da vida é cooperativo sem ser competitivo. Não, desculpa, é competitivo sem ser um contra o outro. Mas ele segue a mesma lógica que eu falei do detetive. Não é você ir contra o outro, é você acabar o jogo primeiro e com mais dinheiro. Já o War é assim. O objetivo é você sacanear um outro cara. contra o outro. O Você xadrez elimina a chinês. gente do tabuleiro. No jogo da vida, não. O Banco Imobiliário e o Monopólio também. Você O objetivo eliminar é- os outros e você Você faz isso a elimina. longo prazo. Você vai armando sua estratégia. Exatamente. Então, isso passa a ser um raciocínio meio alienígena dentro do RPG. E, sinceramente, tem hora que é chato. Porque você espera que vocês vão colaborar. Você cria um personagem, pensa assim, estou criando um personagem de um grupo. E os RPGs estimulam isso. Em Lobisomem, você é uma matilha. É um membro da matilha. Em D&D, você é uma party. Você é um grupo. E... No D&D você seria uma tropa de especialistas, né, É cara? verdade. Então, assim, você se sente meio... É compreensível você se sentir meio traído quando o ladrão resolve roubar a sua bolsa. Por mais que ele já tenha contado isso pra você desde o começo, quando ele resolveu ser caótico neutro e o DM deixou.
Você tem que esperar isso mais cedo ou mais tarde. No Vampiro à Máscara também tinha um pouco isso. Você guardava seus segredos e você tentava até manipular os outros membros do seu grupo. Cara, quando fiz isso? Não fiz tanto. Mas fiz um pouquinho sim e para aquele jogo fazia sentido. Mas assim, num jogo mais onde eu acho que assim, o sucesso da aventura depende do grupo agir de forma sinérgica, sabe? Fica meio estranho, porque você passa a ter desconfiança entre os membros do grupo. No Vampiro isso é natural. Espera-se que haja essa desconfiança, porque tem intriga e tudo mais. Mas em outros jogos, você acaba detonando um pouco a dinâmica do grupo. Espera-se que haja uma desconfiança e uma competitividade, mas competitividade estilo jogo da vida. Todo mundo tentando cumprir um objetivo sem outro sacanear. Quando acontece alguma sacanagem de um jogador trair os outros, todo mundo se sente meio, ops, espera aí, isso você não faz, entendeu? E rola um metajogo. A não ser que tenha sido estabelecido previamente que não, vocês na verdade estão jogando, vocês são todos assassinos e ladrões, e essa união aqui é de conveniência. Sabe, tipo, a aliança entre bandidos, entre supervilões? Eles sabem que assim que o objetivo estiver completado, vai começar uma sessão de esfaqueamento pelas costas. Cada um por si. Mas até eles cumprirem o objetivo, eles vão, por mais que se odeiem, vão ter que trabalhar juntos. Então, se você estabeleceu no contrato social daquela sessão de jogo, não, vamos jogar assim, aí tudo bem. Porque se não está estabelecido, por mais que você tenha Ventru, Bruhá, Toreador e Tremere no grupo, a hora que um esfaqueou pelas costas, vai gerar problema no grupo. Acho porque isso você não faz, porque é um RPG. Outros dois fatores também que influenciam. Um é o background de cada personagem, e isso vai na profundidade que as pessoas estão jogando aquela sessão de jogo. Porque às vezes, por exemplo, um ladrão, ou não precisa ser um ladrão necessariamente, pode ser o clérigo. Ele tem a missão de pegar, sei lá, como a gente falou de ídolo, pegar o ídolo e levar para tal igreja. E o resto do grupo quer vender esse ídolo para pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Ou então a situação em que eles querem matar o Goblin que se rendeu e o Paladino Lawful Good fala, não, temos que levá-lo à justiça. Isso. Né? Aí rola um PVP ali, rola um metagame, né? Mas PVP isso vai assim, né? da maturidade dos jogadores e do mestre, né? Porque às vezes pode rolar um PVP como uma coisa de amigo, assim, que às vezes dá uma briga, mas depois está tudo bem. Entendeu? É interessante citar também que o PVP não é sempre chegar às vias de fato, não é sair na porrada uns contra os outros. Às vezes é uma discussão que acaba atrasando a aventura em 2-3 horas. É um conflito. Nossa, isso é fantástico que você falou. Qual que é o grande problema do PVP? Ele toma tempo dos outros jogadores. Um grupo aqui de 5 pessoas. Vocês dois resolvem. O paladino quer levar ele à justiça, o ladrão quer matar. O guerreiro assassino, mal. E vocês vão... Não, o Ranger, vai, o cara pode ser, inimigo natural, destruiu minha família, e eu quero matar boa ele. possibilidade. Não precisa ser... É legal a motivação do Ranger, né, na verdade. Interessante. A motivação do Ranger. E vocês vão começar a discutir se faz, se não faz. Não, então eu faço isso, não, então eu faço aquilo. Vocês vão levar 1 hora perdendo tempo com isso, enquanto os outros 3 jogadores ficam olhando, pensando assim, pô, caramba, vamos pedir uma pizza, então? Sabe? Então, esse é o problema. Faz com que perca tempo. Agora, como é que eu acho? Não, né? Porque os outros jogadores podem também... Mas a história não avança. A história não avança, sabe? Você passa 1 hora discutindo e não teve jogo. E chega uma hora que a discussão sai no personagem e começa a ficar a discussão fora de jogo, sabe? É jogador conversando, discutindo, ou às vezes batendo boca com o jogador. É o que eu falei que vira metagame. Não, mas meu personagem não faria isso, não, mas meu personagem faria aquilo. E aí vira uma coisa, então, uma coisa que assim, eu vejo muito atualmente, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para discutir alguma coisa, todo mundo quer só defender o seu ponto de vista. Ninguém está aberto a ouvir o que o outro quer falar. Isso é verdade. A pessoa só quer ganhar a discussão, em vez de, às vezes, ouvir e dar o braço a torcer. Sabe como é que eu soluciono isso? Isso aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu de ter 2 jogadores com esse problema só uma vez. Porque das outras 2 situações em que eu vou citar aqui, todo mundo acabou se envolvendo. E aí não teve jeito que o DM teve que bater o p na mesa e falar, olha, acontece tal coisa, vou contar essa história. Mas como é que eu resolvi esse problema uma vez? Eram 2 jogadores disputando. Se um tinha o direito de, tipo, não, mas eu fiz isso com o seu cartão de crédito, com o seu personagem. Mas eu não deixo. Começa o PVP. Outros 2 jogadores, na hora, olharam pra mim assim, um fez até o facepalm, assim, tipo, nossa, não, de novo. Mas era um problema de ego. Tá? Isso não é uma coisa que acontece só quando você é jogador iniciante, não, sabe? Adultos também têm ego. Sim. Né? Com certeza. Eu virei pros 2 caras e falei, vocês 2 vão pro outro cômodo e vão resolver isso. A hora que vocês resolverem, vocês voltam e me digam o que aconteceu. Na hora, um dos 2 congelou pensando que tinha feito alguma coisa errada.
como se eu estivesse punindo. Eu falei, não. Eu não estou dizendo isso para os dois jogadores. Vocês vão os dois personagens vão resolver. Não me interessa como. Isso é uma dica do... Como é que chama o cara que escreveu... Nossa, que branco deu o nome do designer de jogos. Que fez... Fez o quê, Marcelo? Eu preciso saber o que ele fez pra poder falar. Saber quem é. Tá, aquele cara que fez. Cara, como é que agora eu não consigo lembrar o nome de um RPG dele? Ele... O primeiro... Vamos ver, Robin D. Laws. Legend of the Five Rings. House of the Blooded. Como é que ele chama? Arthur, Google, por favor. Não, pera um pouquinho que eu tenho aqui. Eu tenho um PDF que eu comprei dele aqui, pera aí. Meu Deus, como é que ele Sei chama? lá, Steve Jackson, Gareth Michael Skarka. Que mais? Michael Wolff. Não, vai falando o nome aí que uma Gary hora... Gygax. Não. Mark Rein-Hagen. Nossa, de jeito nenhum. Fala, a gente tá vivo ainda. Deixa eu ver aqui. John Wick. Lembrei o nome dele. O João Pavio. Nossa, cara, como é que... John Wick deu essa dica uma vez num texto dele na internet. Que assim, os dois jogadores estão atrapalhando. Começa um meta-jogo, faço isso, não faço, beleza. Vocês saem, vocês dois vão decidir, como jogadores, o que seus personagens fazem e como é que fica. Um matou o outro, um conseguiu convencer o outro, não quer saber. Eu peguei um conjunto de dados, falei, ó, toma aqui, peguei uns 4D10. Toma esses 4D10 aqui, vocês dois vão pro outro cômodo, eu vou avançar a história com esses dois personagens aqui. A hora que acabar, vocês voltam e me contam como foi, a gente acrescenta na história. Mas não queria dizer... Não, vocês não entenderam, eu não tô punindo vocês, não. Fora daqui, resolve esse problema, vocês voltam e me contam o que foi. Porque eu não vou advogar isso aqui. Eu, como DM, não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. Vocês vão me dizer quem tá certo e tá errado. Eles saíram... É interessante, acabei de pensar numa coisa aqui. O pessoal começa a bater boca na mesa, esperando pra ver o partido de quem que o DM vai tomar, às vezes. Porque... Sabe? Um jogador, chega uma hora que ele perguntou assim, eu decidi isso, lembrei do que o John Wick falou, porque um jogador virou e falou assim, a gente tinha uma regra nessa mesa que você não rola dado contra outro jogador. Eu não vou rolar bluff contra você. Você vai ter que eu vou ter que tentar te convencer. Exatamente. Contra o jogador não, contra o NPC tudo bem. Então, um queria perguntar assim, posso rolar pra ver se eu percebo que ele fez isso, se eu teria sabido, tipo, retcon. Posso rolar pra saber se naquela hora que eu dei o cartão de crédito eu teria desconfiado? Não, você não pode rolar. Toma aqui 4 dados, vocês dois vão lá resolver. Se vocês quiserem rolar dados lá, aí é problema de vocês. Ou se vocês querem decidir só no gogó, ou se vocês querem sair no braço, entendeu? Eu não quero saber. Vocês vão me explicar como isso resolveu. Só não quebra nada lá dentro. E aí... Sai no braço legal. Cara, foi assim, eu joguei 10 minutos com os outros dois jogadores, a gente fez assim, como se os dois personagens tivessem ficado lá atrás debatendo. Os dois caras foram então pegar o carro. A hora que eles foram pegar o carro, os outros caras voltaram, jogou pouquinho assim, foi em 10 minutos, foram 5 minutos. E aí eles me explicaram como, não sei como eles resolveram, não quis saber, sabe, eu não quis dar trela, entendeu? Você quis só o resultado. Eu não perguntei como eles resolveram e nunca perguntei como eles resolveram, sabe? Eu sei que um voltou meio cabisbaixo assim, porque obviamente tinha sido convencido, e continuamos a história. Você dá uma espada de espuma pra cada um, né? Fácil. Mas teve 2 situações em que não teve jeito, porque o DM teve que interferir. Uma vez foi comigo e foi o contrário, velho. O Paladino queria executar sumariamente o Kobold. E os outros jogadores não queriam. Aí eu tive que interferir. Eu virei e falei assim, gente, vocês estão jogando uma terra... Era uma adaptação de Red Steel, de Savage Worlds. Savage Coast. Era o personagem do Netão, que gravava aqui o podcast. Ele fez um Paladino. Leal e bom. Na quarta edição. Não tinha como fazer um paladino que não seja leal e bom, não é? Não, quarta edição. Você pode fazer o que você quiser. Quarta edição. E aí ele fez o paladino Lawful Good e um kobold é derrotado, eles pegam as informações e ele fala assim, beleza, ele tava segurando o cara, ele já tinha feito personagem bastante violento, o personagem dele era muito nervoso. Então beleza, agora eu corto o kobold no meio. E todo mundo assim, meu Deus, como assim? O que é isso? Não sei o que, você não pode fazer isso, você é um paladino. Aí ele falou assim, não gente, pro meu paladino, esse é uma criatura selvagem e um bandido que estava atacando caravanas e meu personagem é juiz jurado carrasco nessa terra. E os jogadores quiseram fazer um metajogo. Não, mas você não pode, então meu personagem faz isso. Eu virei pra isso assim, pera um pouquinho, ele tá certo. Porque, em primeiro lugar, vocês todos são habitantes de uma terra de fronteira e e poder de polícia foi dado a vocês pelo Lorde local. Então vocês são um juiz jurado carrasco e o paladino
por mais que a visão dele talvez esteja correta, esteja errada em outras regiões mais civilizadas, nessa região selvagem, não tem cadeia pra você colocar kobold. Ele tá certo. Ele fez isso. Ah, mas eu quero evitar. Não, ele fez de surpresa, sabe assim, porque eu estabeleci que ele fez da mesma maneira que o jogador fez. Que o jogador fez isso sem falar nada, entendeu? Ele não deu... Eu não entendo essa visão do pessoal que acha que paladino é tudo santo, cara. Não, Que cara, clérigo é tudo santo. Eu acho que é um pouquinho diferente aí. Aí são os valores dos jogadores contaminando os valores do personagem. Sim. Eu tive que dizer pro jogador o que o personagem dele era. O seu personagem é um ladrão, o seu personagem é um ranger e o seu personagem é um mago. E você preocupado com direitos humanos, sabe? Que assim, o único que eu deixei... Humano pra um goblin. Não, o único que eu deixei conversar um pouco era o mago que veio de como é que chama a cidade? Belene. Que era uma região bastante civilizada. O único cara que eu deixei... Falei assim, ó, você pode se horrorizar com isso porque você não veio de um lugar muito violento. Mas o jogador não quis. Não deu tempo porque... O jogador falou assim, de supetão, tipo, então eu corto ele no meio. Sabe, não deu tempo, não deu... Quantos outros goblins ou kobolds eles já não mataram naquela aventura? Pois sabe? é. E outra situação foi recentemente jogando, não era eu que estava mestrando, foi uma das poucas situações em que eu joguei. E capturamos um goblin, foi Eberron. A gente estava invadindo, sem ninguém saber, porque a gente estava uma missão secreta para invadir aquela... Como é que chama aquele país que é só de hobgoblins e goblinoides? A gente estava invadindo sem ninguém saber, era um grupo com missão secreta. E aí a gente tem que capturar um goblin, capturamos um goblin numa fazenda para ele nos dizer o caminho de tal lugar lá. E aí era a decisão assim, a gente solta ele, porque não vai dar tempo dele chegar às autoridades quando a gente chegar no nosso destino, ou a gente mata ele. Mas ele era um goblin inocente. Ah, mas não, mas que se dane, era um goblin de qualquer forma, inimigo, era e não era. E aí eu tô assim, nossa senhora, isso tá virando PVP. Mas o DM, o Gavassa, que vocês devem, quem escuta sessões de jogo, já escutou ele jogando com o personagem no D&D 4ª edição, ele resolveu o problema. Enquanto vocês disputem, mata, não mata, solta, não solta, faz toque, e vocês veem assim, pega na armadura do Warforged, acerta uma flecha. Vocês olham assim, vem vindo um exército assim, uma tropa de hobgoblins da floresta descobriu vocês. Ele resolveu o problema pra gente. Mais tarde... Ele deu um problema maior pra vocês se preocuparem. Pois é. Mais tarde, naquela sessão, teve um jogador meio conflitivo, também o cara fez pra encher o saco. Tipo, mas e aí, como é que a gente resolveu? E aí, o kobold a gente matou? Não, vocês não sabem o que aconteceu com o kobold. No meio do Dona Muvuca, elas estavam preocupados com os hobgoblins, vocês esqueceram do... Ele quis dizer assim, mas então você ouviu o goblin fugindo? Não, o Gavassi falou assim, não, você não viu fugindo, você esqueceu do goblin, sabe? O cara queria meio ser, né, criar atrito. Então, foram 3 resoluções que eu acho legais, assim. Agora, isso é quando o PVP não é bem-vindo. Porque tem jogos em que o PVP é muito bem-vindo e vocês conhecem muito bem. LARP. Sem intriga não existe live action, cara. Exatamente. Na verdade, assim, muitos dos personagens que eles têm o mesmo objetivo para cumprir e só uma pessoa vai conseguir cumprir aquilo. Então, na verdade, você tem que manipular ou tentar manipular outras pessoas, outros jogadores, outros personagens, na verdade, para que saiam do seu caminho ou para que façam coisas que vão distanciá-los desses objetivos. Nossa, o que tá acontecendo com o seu cachorro, Arthur? Não sei, cara. Vai falando, Ivar. Eu vou lá mostrar quem é que é o líder da matilha. O Marcelo vai usar os ensinamentos de César Millan. Prontinho, usou. Na verdade, eu fiz uma coisa errada. Ele tá latindo pra chamar atenção. Se eu tivesse ido lá, ele teria aprendido. Então é só latir que alguém aparece na janela? Né? Eu fiz errado. Enfim, tem que ignorar a criança. Teve um PVP aqui, Marcelo versus cachorro. E o cachorro ganhou. Mas ele não tava ali, tá mais pra longe. Não sei quem foi que tá latindo. Enfim, vamos lá. Bom, live action é um exemplo, tá? Arthur, alguma experiência com live action também que você lembra? Cara, tudo live action tem... Até porque quando você faz um live action de vampiro, por exemplo, a ideia toda é que ali tá todo mundo contra todo mundo, né? Tinha um amigo nosso também, Tem conflitos que você pode resolver sem ter um DM junto, vocês dois podem resolver no Jankenpô, não pode? Sim. Ou na Lábia. O interessante é ser na Lábia, mas assim, a maioria do pessoal acaba se apoiando, uma boa quantidade do pessoal acaba se apoiando na mecânica de jogo. Tinha um amigo nosso, o Tesh até, ele não gostava muito de lives de vampiro ou... de algum dos jogos mais tradicionais de vampiro, porque ele falava assim, cara, pra mim isso não é vampiro à máscara, isso aí pra mim é vampiro à camarila, sabe? É mais politicagem, mais intriga do que realmente a natureza do vampiro que o próprio livro prega que existe, sabe? Aí eu pensei, Tesh, até que você tem razão, cara, mas sem isso não existe live, sabe? Mas essa foi uma coisa de mecânica que eu achei interessante. Eu tenho uma regra nas minhas mesas, que eu deixo bem claro, que é quando você quer tentar fazer alguma coisa com outro jogador, não tem rolagem de dados. Você não pode rolar bluff,
você não pode rolar intimidação, você não pode rolar, sabe? Você vai ter que convencer o cara. A não ser que seja alguma coisa que tem que ser mecânica. Teste de stealth pra ver se você... Ah, mas é complicado, né? Porque às vezes seu personagem tem um carisma do caralho. Não, E mas isso pode influenciar no... esse é um interdito pra mim. É? Personagem contra personagem... isso. PC contra PC, vocês resolvem. Senão não vão colocar as regras no meio, entendeu? Você quer convencer o cara... mas todo mundo fala assim, mas meu carisma é muito alto. Não quer saber. Você vai usar esse carisma contra NPCs e monstros. Contra outro PC, você vai usar o seu próprio carisma. Tinha um mestre um dos primeiros que eu joguei, e a gente estava jogando AD&D na época, assim. Eu joguei uma aventura em convenção, quando tinha RPG no Sesc. E começou um debate assim na mesa sobre o pessoal que queria invadir uma vila com ataque frontal, e um outro jogador queria fazer um ataque furtivo. E o jogo começou a se arrastar e tinha tempo para acabar aquela mesa. Até o mestre falou o seguinte: escuta, você faz um teste disso, você faz um teste disso. Quem fizer o teste quem conseguiu o sucesso mais alto pela margem maior, convenceu o resto do grupo inteiro. Beleza. A pessoa ficou em silêncio aqueles 5 segundos, né? Até que todo mundo concordou, né? E acabou rolando o ataque furtivo. Mas deixa eu explicar por que eu faço isso. Porque eu pesei as consequências. Deixar o cara usar a ficha de personagem tem uma consequência muito grande, porque eu estou forçando um jogador a aceitar uma coisa feita por outro jogador. Tudo bem quando eu forço um jogador a aceitar uma coisa que eu fiz, porque eu tenho esse poder. Todo mundo senta na mesa sabendo que o DM tem esse poder. Quando um NPC lança uma magia em você e te dá dano, eu tenho o poder de te dar dano. Porque está acordado isso. O DM vai dar dano no personagem do jogador. Mas outro jogador não tem esse poder. Então, você não vai rolar dado. Você vai tentar convencer. Porque... eu discordo, velho. Não, mas se você rolar... Beleza, eu entendo. Discordo que, por exemplo... Não, peraí, deixa eu acabar o raciocínio. Você rola dado para convencer o Ivar. Você forçou o Ivar a aceitar uma situação que ele não estava preparado quando ele sentou naquela mesa. Eu não forcei o Ivar, eu forcei o personagem do Ivar. Só que o Ivar precisou aceitar a situação do personagem dele. Sim. Agora, se você como jogador vai ter que convencer o Ivar, é uma coisa que acontece todo dia mesmo. Imagina que, por exemplo, já aconteceu comigo, tinha amigos meus jogando com personagens mulher. E ele queria manipular o grupo, como sendo um personagem feminino. Uhum. E não tinha como o cara chegar e falar, e aí, gostosão, blá, blá, blá. A pessoa não ia se intimidar pela pessoa, pelo jogador. Então eles usavam ficha de personagem, cara. Ela tinha um carisma muito alto, às vezes podia fazer uma coisa errada, ela falou, não, mas eu quis dizer tal coisa. A gente tinha que engolir por causa do personagem. Beleza. Então, tipo assim, o contrato social de vocês previa isso. Exatamente. Previa isso. Agora, como é que eu lidaria com essa situação? Porque também tem gente que não consegue interpretar, velho. Tem gente que não consegue... Não, mas aí... Não consegue nem discutir. Então, a ficha tá ali pra resolver esses pepinos. Eu conheci alguns jogadores que realmente dependiam da ficha do personagem pra fazer qualquer coisa. Não tô falando entre nós, eu tô falando depende de grupos. Não, eu concordo plenamente. Não é um problema, sabe? Mas é que realmente a capacidade de interpretação daquela pessoa era muito baixa, então ela se apoiava naquilo que a ficha dizia. Não, naquela conversa que a gente teve no canal 2 com o Bear Swarm, eu defendo isso, não. Você vai usar a sua ficha. Mas eu tenho uma grande exceção. Contra outro jogador. PVP, esquece a ficha, entendeu? Numa situação dessa, eu tento contar com o outro jogador. Do tipo assim, ele tá tentando te convencer, tentando te seduzir. Eu não vou pedir pra esse cara tentar te seduzir aqui. O que você acha? Seu personagem se seduziria? Às vezes o jogador vai falar sim ou não, às vezes ele vai pedir a ficha. Não, deixa eu ver essa ficha aqui. Pô, carisma... não é carisma, que chama no Storyteller? Manipulação ou sedução, sex appeal. Sex appeal é GURPS. Da aparência lá, caramba. Aparência. Aparência 5, tipo assim, aparência 5, meu personagem é humanizer. Beleza, eu tô convencido. Aí eu apelo pra... profissionalismo do outro jogador, entendeu? Mas geralmente... Aí você já resolve nesse ponto, né? Não precisa ir mais além. O cara, mas eu queria... o cara assim, não me convenço. O outro assim, mas eu queria rolar... Não. Contra outro jogador, não pode, sabe? Sabe por que eu faço isso também? Porque existem jogos que está previsto nas regras que pode. Kagematsu. Kagematsu é um jogo em que se você quiser, a gente jogou uma vez só, mas se você quiser, você pode fazer coisas para tentar minar a percepção do Kagematsu da outra moça. Você pode fazer coisas, porque é uma disputa para ver quem é que consegue
o Kagematsu. Consegue Tem- o favor do Kagematsu. Pra quem quiser conhecer o Kagematsu, tem umas Tem uma duas sessões de jogos aí. Não, tem uma. Tem uma, Tem são duas. Não, Dois eu jogos. gravei duas, mas um áudio se perdeu, então tá. tem uma. Então tem uma, Engraçadíssima. pode procurar Sessão de jogo. nos arquivos da Terceira Terra. É. Como eu coloquei Kagematsu e vou colocar nas tags, naquele ouça também, talvez apareça o Kagematsu. O Kagematsu, apesar de que não prevê essa disputa direta, uma competição, mas você pode fazer isso, você pode fazer coisas pra minar as... É uma competição, né? Mas em vez de ser player versus player diretamente, você tem que seduzir o No player versus player diretamente, você tem o Paranoia. paranoia. Paranoia, se um jogador, se um personagem, se um PC não matou o outro pelo menos uma vez ao fim da aventura, tem uma coisa errada com o seu jogo, né? Então o Paranoia prevê isso pra caramba. A gente nunca jogou, mas o A Dirty World, que eu já citei aqui mais uma vez, ele prevê, ele tem mecânicas para isso. Eu vou tentar, você é um policial honesto, seu personagem vai. O meu personagem é um traficante. Eu vou tentar te convencer a receber um suborno. Eu rolo o meu atributo contra o seu atributo lá, que seria honestidade, por exemplo, eu vou tentar minar o seu atributo. Ao mesmo tempo, você vai rolar a sua, sei lá, perseverança contra a minha covardia, por exemplo. E vai tentar e ver quem ganha. Quem que mina o atributo do outro vai ver quem ganha. O jogo prevê conflitos assim. O Prime Time Adventures, que eu ainda quero fazer aqui com a gente, gravar uma sessão de jogo 2, também tem um pouco disso. Geralmente os conflitos vão entre dois personagens, e os personagens que não estão diretamente envolvidos naquela cena podem apostar, podem dar mais cartas para um ou para outro, dependendo para onde eles querem que a cena se dirija, né? Isso mostra como o PVP também pode ser divertido. A gente passou aqui sim. meia hora falando de como o PVP é errado, mas caramba, PVP também pode ser muito divertido. Com certeza. Né? Existe um suplemento extraoficial para a terceira edição, que agora pode ser usado em Pathfinder, que eu estou tentando lembrar o nome, eu nunca lembro, acho que é Arena ou Fight, uma coisa assim. Eu já citei uma vez aqui, da outra vez também não consegui lembrar o nome. Se eu lembrar, eu coloco nas show notes o link para comprar na Draft RPG. O jogo tem um sistema de regras para você fazer um grupo de personagens contra outro grupo de personagens numa arena. Tipo assim, como se você prepara as armadilhas, etc. O DM tá lá só para arbitrar qualquer disputa de regras. O jogo é para isso. Que legal. Então tem situações que é legal. Fazer um jogo de vampiro em que todo mundo tem uma coisa contra o outro. Sabe, tipo, eu odeio o outro personagem, mas aquele cara tem uma coisa que eu preciso. Então, você já estabelece logo no começo do jogo, fazer uma coisa em que todo mundo queria estar cortando a garganta do outro, mas vocês têm que estar juntos. E vão aparecer situações em que o cara fala assim, não posso perder essa oportunidade, eu preciso faquear esse cara pelas costas, sabe? Que nem em filme que tem vilão, que os vilões estão competindo, uma hora um vai interferir o outro. Necessary Evil, que é um suplemento para Savage Worlds, em que todo mundo é vilão. É que não tem mais herói no mundo, vocês têm que cooperar. Mas o drama do suplemento, o drama desse cenário, é justamente vocês ainda são vilões. Sabe? Vocês ainda são egoístas e individualistas. Como é que vocês lidam com essa situação tendo que salvar a Terra ao mesmo tempo? Você tem uma necessidade um pouco maior aí que vai contra a natureza do seu personagem, né? Você salva a Terra e pega ela pra você. Um jogo de Aberrant, o melhor jogo de Aberrant que eu já joguei foi um em que foi chegando um ponto em que todo mundo foi ficando tão louco, porque no Aberrant não tem jeito, você vai enlouquecer e vai ficar mal. Começou com o meio que a Liga da Justiça, eram todos amigos, todos legais, todos eram flores, super amigos. De repente o pessoal começa a enlouquecer e começa a ter conflito. Isso foi estabelecido no jogo, tipo, olha, vai ter conflito uma hora, vai rolar uma arena aqui e personagem vai matar personagem. Meu personagem foi o primeiro a morrer, mas vai rolar uma arena aqui, sabe? Então é divertido às vezes. Cria um pouco de drama, tipo, nossa, fui traído, sabe? Mas isso é legal, cara. Eu também acho. Uma vez, por exemplo, eu quis fazer uma coisa que o DM não deixou, mas eu acho que teria sido muito divertido. Era um jogo de X-Men. E eu queria ser o Deadpool. E o cara falou assim, você quer ser o Deadpool porque no final você quer trair tudo. Sim, com certeza. Eu sou um agente do Tolliver, ou Toiver, eu nunca lembro o nome do gibi do Deadpool. Quem que era o... Do Kill Continuum, mora no Kill Continuum. Hã? Nossa, referência à Jornada das Estrelas veio assim de left field, assim, contra os X-Men. Nossa, essa eu não peguei, mas enfim. E eu falei assim, olha, você não pode fazer isso porque vai rolar conflito, vai ficar chato. Eu falei, mas isso que é legal, eu tô querendo acrescentar drama. O jogador, o DM não deixou, mas talvez fosse legal. Claro que tem aquele lance do contrato social, né? Ninguém espera que isso aconteça. Tem que ter estabelecido, olha, gente, eu vou jogar de Deadpool, isso quer dizer que eu vou sacanear vocês. Tudo bem? Seus personagens não sabem, mas os jogadores sabem. Se todo mundo topar, tem situações que o conflito pode ser legal. Nossa, cara, lembrei agora, cara. Mas todo mundo tem que topar. No tempo do dado lascado, sabe? Quando eu era apenas um menino gordinho que ficava os finais de semana trancado em casa porque não gostava de sair, não tinha amigo, eu jogava The Eye of Beholder, aquele game de D&D pro PC.
E eu não sei se era no 1 ou no 2, quando você descia 1 ou 2 níveis, você resgatava um ladrão Halfling de uma cela que ele estava lá. Aí ele passava a fazer parte acho que era o primeiro NPC que você encontrava que podia virar membro do grupo. Aí você encontrava com ele começava a ajudar o grupo, ele tinha umas habilidades legais, só que a primeira vez que você botava o grupo para dormir, ele saía e roubava 2 ou 3 itens mágicos do grupo inteiro. E deixava um bilhete. Muito bom. Era o Insal. Tem o problema do metajogo. Tudo bem, o ladrão cortou a garganta de todo mundo. Isso não é spoiler, tá? Porque o jogo já não existe mais, assim, ele talvez nem rode mais os PCs atuais. Não roda, nem a pau. E, assim, quem jogou lembra. Olha que legal na internet, vai lançar o I Have Behold de novo. E quem não jogou... 3D agora. Mas já era 3D, só que era um 3D meio fake, né? Agora Não, tudo bem, o ladrão cortou a garganta de todo mundo enquanto estava dormindo, roubou os itens mágicos. Não, ele não matou ninguém, ele só roubou os itens mágicos pra que ele pudesse fugir da dungeon. Não, eu tô usando ele isso não é como... assassino, ele é ladrão. Não, tá, eu tô usando isso como exemplo pra avançar a conversa. Mas o interessante é o seguinte, qual que é o lance do... Por que eu acho assim? Claro que fiquei puto na hora, depois usei meu save game, porque me senti traído, mas assim, qual que é o lance? Era o primeiro ou segundo nível da dungeon que você entrava depois do primeiro conflito. E o ladrão que estava preso, ele queria fugir da dungeon, e você estava lá para ir até o fundo. Então é claro que ele queria fugir. Tá? Ah, entendi. Não me passou isso pela cabeça na hora. Mas vamos lá então, vamos colocar essa situação. O ladrão cortou a garganta de todo mundo, roubou o tesouro e foi pra cidade. Os outros personagens, muito p****, vão fazer outros jogadores muito p****, vão fazer outros personagens. E vão encontrar com o ladrão. Aí é o seguinte, vai rolar um metagame básico. Com certeza. Aí, velho, não existe solução simples. Você, como DM, Mata vai ter que cuidar dessas crianças que são seus jogadores, né? Então, assim... Seus filhos, assim. Será que o jogo... Independente de rolar um metajogo... Ah, aquele é o ladrão que matou meu primo, sabe aquelas coisas? Sei lá, se vira. Se acontecer isso no seu jogo, pra mim tá uma coisa muito errada. A não ser que todo mundo tenha topado, que eu acho muito difícil, né? Mas o PVP pode ser muito divertido também. E não precisa ser até a morte. Você pode ter disputas Acho que isso é o mais importante. PVP nem sempre é até a morte, nem sempre envolve violência física. Não, você pode ter disputas amigáveis. Igual, por exemplo, os personagens do Paul Walker, do Vin Diesel em Velozes e Furiosos, eles ficam o tempo todo disputando pra ver quem é o melhor motorista. Ken e Ryu disputam o tempo todo pra ver quem é o mais forte, mas eles são amigos. Sabe? Isso pode ter no jogo. Você pode ter um PVP amigável. 2 jogadores podem criar 2 personagens que disputam entre si. Se pra eles tá tudo bem, se você vir isso acontecendo, pergunta, olha... É amigável? Tipo, não vai rolar um estresse aqui, um metajogo? Não, a gente tá fazendo isso porque é divertido. Às vezes os caras combinaram de fazer isso. Ou às vezes aparece durante o jogo. Tinha amigo meu que curtia rolar dado pra ver, vamos fazer um fight aí. Você... Não, isso aconteceu o tempo todo. Eu sempre joguei com meus 2 irmãos mais velhos. O irmão mais do meio, né? Porque eu sou mais velho. O caçula, como são 7 anos de diferença, demorou pra começar a jogar RPG com a gente. Então a gente jogava muito nós 3. E rolava direto isso. Famoso 5 minutos sem perder a amizade, né? Não, o Rodrigo mestrava Tagmar, e aí eu e o Daniel, um fazia um mago, o outro fazia um guerreiro. Chegava uma hora que assim, então vencemos a missão, chega, o que vocês vão fazer? Que tal da gente fazer um show assim na taverna? Vamos disputar nós dois, mago contra guerreiro. A gente inventava alguma regra de que a pancada da espada era no lado chato, e as magias era o modo stun, entendeu? Era divertido pra caramba. Quando a gente jogou uma época o Street Fighter RPG, um brevíssimo período de tempo que a gente jogou Street Fighter RPG, que era um primo do amigo nosso que trazia do Rio de Janeiro, não tinha jeito, acabava o jogo, rolava um Test Your Might ali meio... As arenas, assim, né? E era super amigável, ninguém morreu, os golpes não foram de verdade. Pode ser divertido. Você pode colocar essa disputa, se os 2 jogadores toparem, igual eu falei, pode aparecer durante o jogo. Você descobriu uma certa rivalidade entre o paladino e o cavaleiro, por exemplo, né? Aí você faz com que eles tenham uns duelos, né, de espada ao final, sem valer nada. Isso pode ser divertido. Claro que às vezes tem que tomar cuidado para isso não tomar o tempo dos outros jogadores, né? Faz isso separado. Às vezes para isso nem precisa do DM, né? Desde que seja amigável, pode ser bem divertido. E pode ser engraçadíssimo. Em Paranoia é importante ter PVP, né? Isso faz parte do jogo e geralmente é letal. Mas até aí tudo bem, você tem outras vidas. Você tem corpos extras. Tem clones, Tem uma história que eu contei na outra gravação, só que acabou saindo na edição porque estava muito grande já, que nem esse episódio tá ficando. Mas teve uma situação em que eu fiz de sacanagem só pra implicar. Porque o DM era aquele DM que fazia um metajogo danado, de modo que ele nunca matava um personagem. Nunca. Por maior que seja sacanagem. O personagem contou o que os outros personagens estão fazendo pros agentes da Wyrm. Ele é um agente, resolveu só de sacanagem ser um agente duplo dos dançarinos da Espiral Negra. O DM nunca ia dizer não pra esse jogador. O cara criou a própria situação. Ele criou a situação em que ele ia se ferrar. Ele nunca dizia não, ele nunca punia o jogador e nunca deixava ninguém matar ninguém.
Então, basicamente, teve um jogador que percebeu isso e fazia as coisas mais horrorosas, assim, só pra saber aquela diversão egoísta, vou me divertir às custas dos outros. E fazer umas coisas assim, de trair todo mundo mesmo. E o DM nunca tinha consequência. Esse personagem nunca morria, sabe? O DM era super passando na cabeça. DM não, narrador, né? Porque era lobisomem. Era a mãe do jogador ou não? Que era o DM ali ou não? Praticamente, né, cara? Não, a gente chamava ele de DM mamãe. Era o DM mamãe. E aí, os jogadores começaram a ficar muito p***s com aquilo. Só que esse grupo também tinha... Em vez de ser o Dungeon Master, o Dungeon Mother. Dungeon Mummy. Só que aí tinha... Cara, eu sou demais. Tinha um interdito. Nossa, o cara conta a piada e ri de si mesmo, olha só. Aí, isso é uma diversão egoísta, sabe? Pois é. Só que aí, os outros jogadores nesse grupo também tinham um interdito muito forte de nunca ter PVP. Nunca. Era um metajogo danado, assim. Aí eu sei que ele traiu, mas eu vou fazer... E assim, às vezes o personagem sabia que o outro personagem tinha feito isso. Mas eles não faziam nada, porque você não faz. Era um interdito do grupo. Eu cheguei lá e eu resolvi ser o caos, né? E falei, beleza. Eu tinha um dos personagens que era... Da idiota, me queria ensinar uma lição, né? Hoje eu sou professor e ensino lição pros outros, pra criança. Mas quem era eu pra querer ensinar uma lição pra eles? Mas enfim, também acabei tirando minha casquinha, sabe? Meio que de egoísmo mesmo. Tinha um Garra Vermelha no grupo. E eu fiz uma Fúria Negra. Então, cara, eu forçava o PVP toda a sessão. Toda a sessão. E isso atrapalhava o jogo, o DM ficava perdido, porque não sabia o que fazer. Eu não posso punir o Marcelo, mas eu também não posso deixar o fulano matar o personagem do Marcelo. Então, eu deitava e rolava. Até que um dia eu cansei, porque eu vi que nada acontecia, eu cansei. Mas eu fazia isso direto, só de sacanagem, sabe? E eles não gostavam muito de jogar comigo, não, porque... Eu fico imaginando por quê, né? Será, né? Por que será, sabe? O cara faz um personagem que é agente do caos, só pra destruir a unidade do grupo, e assim, é estranho quando ninguém quer jogar com ele. Mas eles não tinham coragem de me dizer, Marcelo, não vem semana que vem, não. Ah, tá. Eles eram... É gente muito legal, sabe? Gente legal merece apanhar, entendeu? Marcelo, cara, isso é bullying. Eu era... Verdade, eu criava... Você era um player bully. É um player bully, um bullying player. Muito bom. Então tá bom. Mais alguma coisa a acrescentar? Ponto final. Foi uma frase típica do Nelson, do Simpsons, cara. Gente legal merece apanhar. Eu fazia as coisas e depois falava assim, olha, acho que foi uma boa discussão, foi uma boa conversa. Como eu tô sem O final internet... foi excelente, cara, gostei. Esse foi que número de episódio, hein? 116 ou 117? Que eu tô sem internet aqui. Bom, se o último do Contrato Social foi 115. Então esse é o 116. Beleza, então, galera. Muito obrigado por essa discussão, acho que foi gostoso pra caramba. Obrigado aos ouvintes por terem cobrado a gente, ter pedido essa continuação. Foi legal, tava faltando mesmo no Contrato Social, né? Uhum. Foi um outro podcast maior que os outros, mas eu acho que tinha muita coisa pra falar, né? Com certeza. E assim, continue sugerindo tópicos, tá? Porque é legal a gente saber exatamente o que vocês querem ouvir. Não quer dizer que a gente vai gravar, mas pelo menos sugiro, assim. A gente deixa vocês sugerirem. Porque assim... mas foi legal, foi um input legal. Assim, a gente falou, olha, vocês não falaram de PVP no contrato social. É verdade, é uma coisa muito... mesmo. Às vezes é um interdito muito importante, né? Uhum. Então, nossa, acho que foi gostoso voltar a gravar depois de 3 semanas também. Pois é, tava com certeza. Agora lombrigas, eu estava com um pó de lombrigas aqui. Então vamos embora que a gente tem mais coisa pra fazer, né? Yes, Roger. E este foi o episódio 116 do Voz da Terceira Terra. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcus Klein. As show notes para este episódio... Que toca no Traje Rigor. As show notes para este episódio, nosso e-mail e outras formas de contato podem ser encontradas no endereço www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer a sua próxima compra nas lojas da Amazon ou Book Depository, considere essas salas através de um dos nossos banners, porque nós ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Uhul! Também temos os botões de doação na coluna da esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para os custos do servidor. E você pode ajudar de graça também. Você divulga os nossos podcasts para os seus amigos, parentes e colegas. Cola no Facebook, o link, no Orkut ou algum lugar que você ache legal. Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior aqui do meu lado. E licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença 3.0 versão internacional. Isto quer dizer que todo o conteúdo de áudio deste website pode ser compartilhado livremente e usado na íntegra. Você pode fazer o que você quiser com isso daqui. É isso aí. Em parte ou remixado. Imagina a gente remix, cara, ia ser bacana. Cara, para fins, mas agora é importante, para fins pessoais, privados, públicos ou até mesmo comerciais, desde que distribuídos sobre a mesma licença e devidos créditos sejam atribuídos ao seu autor, Marcelo Dior,
E nós também, né? É isso aí. Não, porque assim, Mas por mais com que você... meros colaboradores. Por mais que o direito autoral do Voz da Terceira Terra seja meu, o direito sobre a voz e sobre as ideias de cada um de vocês é de vocês. Entendeu? O Gilberto Gil grava música com Caetano. Cada estrofe do Gilberto Gil é dele. É que tem assim, tem direito autoral e direito comercial. O autoral é inalienável, né? É isso e aí. o comercial você pode repassar a outrem. Logotipo Voz da Terceira Terra, é uma copyright 2009, Daniel de Paiva Franco. Logotipo A Terceira Terra, um só planeta não é suficiente. Copyright 2010, Alexandro Letti. E até semana que vem. E Tchau! falando um monte, aí esquece, na hora que começa a voz de fundo, vocês não tem Tem um negócio assunto. pendurado no livro do Arthur, tá vendo? Tô vendo, eu acho. Ah não, achei que era o fone. Uma pena. Ah não, o que é isso aqui? Isso é um pedaço de... espuma. É. Vai saber. Objeto poerento não meu Deus. identificado. É um OVNI. Ainda bem que tá na orelha. Falar em orelha, eu aproveitei uma promoção de um site chamado Mac Game Store, que tava 24. Acho que era isso, tipo. Era. Nossa, agora eu não vou lembrar o valor. Era tipo assim. Tudo bem. Era 20 e poucos dólares, e aí? Não era tão caro assim, eu não teria. Bom, enfim, era tipo $14 ou $17. Eu tuitei isso, então quem me segue no Twitter sabe que eu tô falando besteira. Era o Star Wars The Force Unleashed, Ultimate Sith Edition, uma coisa assim. Do Xbox? Não, do iMac. Ah, tá. Que ele saiu pra. Primeiro saiu pra Xbox e PlayStation 3, depois saiu pra PC e por último saiu pro iMac. E aí esse Ultimate Sith, eu não sei quanto que era, eu sei que tava barato pra caramba, entendeu? Aí eu falei, Barato pra caramba, tá barato pra caramba. Ou essa Isso. propaganda, pra mim, está estragando a carreira daqueles comediantes. É bom que eles estejam ganhando dinheiro com isso, estejam ganhando renome, né, por estar participando da propaganda da Embratel, mas tá ficando chato já. Bom, cara, eu acho assim, o problema maior é que eu ouço esse anúncio quando ele vai pro rádio. E é a mesma piada do cara que usa peruca faz pelo menos um ano, sabe? Então eu já não aguento mais ouvir aquilo. E o pior, na TV a cabo, aqueles canais, o Discovery Civilization, Discovery Science, Discovery Turbo, eles não aquilo é o verdadeiro canal a cabo. Ele não tem intervalo e quando tem intervalo não é propaganda. Acaba um programa que não tem intervalo de um bloco pro outro. É só uma escalada dos próximos... Não, ele fica passando propaganda do próprio canal. Escalada dos próximos programas. Também, mas basicamente é como se ele passasse videoclipes do canal, uns videoclipes muito bem feitos. Aí começa outro programa. Não tem uma propaganda. Isso chama escalada. Chama escalada? É. Tá. Cara, mas assim, é isso que eu sinto falta em alguns outros canais. Cara, Então, que aí ficam eu vou passando assistir. É igual a Polishop. MTV, cara. Eu sinto falta de música. Não tem mais música. Então, aquela bosta. assiste VH1. VH1 é MTV de Não, o antigamente. VH1 é massa. VH1 Então, é massa. e aí tem, não sei que canal que foi que passou essa propaganda do Tá Barato pra Caramba, fora brincadeira. 3 vezes. Entra essa propaganda, passa uma outra coisa, a mesma propaganda, passa outra coisa, a mesma propaganda. É que nem o USA fala tanto de certos programas, de certos episódios, que tá começando a dar asco do programa. Não quer ver essa porcaria, porque entrou a propaganda daquele episódio. Entrou a propaganda daquele episódio, cara. É uma Sabe- chatice. Sabe- ou O isso Discovery e é... o History tem muito disso, cara. Você começa no... E o pior, sabe? Eles só anunciam os programas chatos, porque tem os legais que ninguém fica sabendo quando quer e passa 3 da manhã, sabe? Não, ou então programas, igual o Luciano tava comentando que agora a gente tem aquele canal bem simples, o Luciano tá adorando. Só que eles anunciam as coisas que passam 1 hora da tarde, e ela tá começando a brigar com a televisão, assim, ótimo, passa 1 hora da tarde, não vou ver nunca essa porcaria. Vai, grava. Não, e ele não repete.
Sabe, é legal quando o programa passa de tarde, mas passa de noite, ou passa no fim de semana, É né? que a Luciana não é público-alvo daquele canal, então. Quer dizer que lá pra quem não faz nada. Fica É, pra dona de casa, né? Ou gente que nem eu, que trabalha em casa. Tá certo. Então, e aí eu comprei o Pro Coisa e era... Aí você fez o 21, Então, só que eu não vi... pagou barato pra caramba. Pois é. Só que eu não vi o tamanho. Eu devia ter considerado em retrospecto que era uma Ultimate Sith Edition, né? Pô, não ia ser 5 GB, né? E comecei a baixar e fui fazer outra coisa. A hora que eu voltei, tipo, 2 horas depois, o negócio tava com 10%. Eu falei, não acredito nisso, eu vou passar, eu não vou jogar esse jogo hoje. E eu tava com o maior medo de, porque não era uma compra na Steam. Quando você compra na Steam, você pode dar pau, pode desligar o computador e voltar, que ele volta a baixar, né? Nesse era tava baixando pelo navegador. Então eu tava com medo de desligar ou pausar por algum motivo. Ou cair energia, porque tava meio trovoando. E aí eu perdi o download. Claro que eu não ia perder, ia ter algum recurso, mas eu fiquei lá meio com o c... na mão, assim. E, cara, levou a tarde, a noite... Bom, acordei de manhã, tava com 100% já, né? Nossa, a internet é... Então, eu descobri que a minha internet parece não ser mais o suficiente, é 2 mega. Mas você descobre que a sua internet não é mais o suficiente quando você não consegue mais ver vídeo do YouTube, você tem que pausar pra dar buffer. Aham. Hoje em dia, a minha internet de 1 mega, assim, eu preciso deixar ele fazendo buffer uns 5, 6 segundos e consigo assistir o filme inteiro. Agora você pode colocar melhor qualidade no vídeo do YouTube, né? Você pode... Tem. Se o vídeo Agora não, já faz uns 2 anos. Em Você pode Full falar isso. HD já. Se o vídeo de 480 linhas, eu já não consigo mais assistir sem dar buff. Uhum. Então eu e o Luciano estamos considerando de aumentar a internet. O duro é que a gente aumentou a TV a cabo, tipo, 2 meses atrás, então ainda não... Entendeu? É que vocês estão numa fase aí que tá precisando conter os gastos, né? O que a gente tinha que pagar, a gente já pagou, né? Chegou novembro, dezembro, não entregaram as chaves, parando de pagar. Agora é só na entrega das chaves, que parece ser no fim de junho. Aí paga-se o restante lá que tinha que... Do aporte, né, que você tem que fazer. Isso, que eu acho que era... Pô, agora eu não lembro, tipo 20%, 40% do valor do imóvel. Aí começa a financiar. E aí, a gente vai... Na verdade, a gente vai raspar o cofrinho, vai quebrar o porquinho para pagar a maior quantidade possível para ter as menores prestações possíveis, né? Que eu acho que é melhor. Então a gente vai... Na verdade, isso é o que todo mundo devia fazer, né? Mas o pessoal acaba se Nossa, você endividando viu? tanto. Não, então a gente está aproveitando que... A maioria o brasileiro está começando a se endividar. Eles estão começando a comprar... Começando não, cara. O brasileiro se endivida já faz uns 15 anos. Não. Estão começando a não pagar agora. Ah, tá. então Essa grande grana massa... adimplente. A grande massa que faz compra em prestação está começando a deixar de pagar. Porque, lógico, né? Faz 20 prestações de R$100. Eu vi ontem um programa mais ou menos sobre isso, falando do cheque especial, que está aumentando demais o juros de cheque especial, as pessoas estão usando. Eu olhei pro Luciano e falei, nossa, que sensação ruim que me deu agora, porque por um momento eu me perguntei o que era cheque especial, porque eu nem lembro que eu tenho isso. E aí a Luciana comentou a mesma coisa, porque a Luciana às vezes reclama, mas caramba, eu tenho colega que ganha bem menos que eu e tem tanta mais coisa que a gente. E ela de vez em quando comenta isso, né? Nego consegue viajar todo ano e a gente luta pra conseguir viajar ali pra, sei lá... Catanduva. Umas coisas assim. E... Sertãozinho? O sertãozinho também é sacanagem. Também caro pra caramba aquele pedágio, cara. Pedágio, tá A caro. nossa qualidade de vida como casal... 4,60 já. Nossa, que absurdo. A nossa qualidade de vida como casal aumentou bastante do que solteiros, né? A gente juntou as nossas rendas e agora a gente tá vivendo bem melhor. Mas, assim, a gente fica nessa... Tudo que a gente vai fazer tem que... fomos pra Garça demais, porque, querendo ou não, é um tanque de gasolina pra ir pra Garça. Garça é a cidade da família dos pais da Luciana, que ele perde entre Marília e Bauru. Uhum. Então a gente tem que se controlar um pouco, senão a gente, por exemplo, se a gente sai demais, vai muito em restaurante, a gente tem que se controlar porque sobe demais. A gente tem uma meta de cartão de crédito que a gente não pode passar. E a Luciana olha toda semana, tipo, já chegamos a tanto, vamos parar de gastar. Então a gente para de sair, para de no cinema. E aí a gente escuta a história das colegas da Luciana que ganham o mesmo salário que ela, às vezes, ou junta ela e o marido e ganha o mesmo tanto, ou às vezes ganha menos. A Luciana, tipo assim, você tem vários níveis onde ela trabalha. Tem assim, sei lá, analista júnior, sênior e master, umas coisas assim, sabe? Analista júnior, pleno, sênior e tem mais um que eu não lembro. Então esse sumiu. E Mega Blaster. Então esse sumiu. Agora é júnior, pleno e sênior. Uhum. Mas agora colocaram letras. Não é mais. ABC. E... Daqui a pouco vira igual o exército americano, né? De primeira classe, segunda classe, quarta classe. Aí é um povo que viaja, um povo que compra carro novo, e a gente tá com o carro 1.0, tem 3 anos. E aí, tudo bem que a gente não vive mal de jeito nenhum, nem de perto. Mas a gente tem que se controlar. A gente quer
sei lá, quer comprar um computador novo, a gente tem que, especialmente porque a gente estava conversando sobre isso. Por que será que o que está fazendo de errado com o nosso orçamento que a gente não consegue? Vendo essa série de matérias do Globo News, a Luciana se deu conta, na verdade, do que não é a gente que faz nada de errado, são os outros que fazem. Eu e a Luciana fazemos certo. A gente nunca compra nada com mais de 3 prestações. Se a gente não dá conta de pagar em 3 prestações, a gente vai juntar o dinheiro até pagar à vista. A gente sempre calcula, nós vamos viajar, então tem não sei tanto, não sei o que, já tem isso. A gente nunca usa o cheque especial, a gente nunca faz financiamento. Financiamento, assim, grandes financiamentos, né? Esses, como é que fala que você... CDC. A gente nunca faz CDC, nunca pega emprestado pra nada, sabe? Quer comprar uma batedeira... A Luciana tá enrolando, se for brincadeira, tem 6 meses pra comprar uma batedeira nova. Que é a batedeira planetária Mega Blaster, que tem até o bowl que vai no congelador, pra você fazer sorvete, sabe? É caríssima e ela quer de uma marca de qualidade, não vai comprar coisa claro, vagabunda. Então, sem brincadeira, tem 6 meses que ela tá falando isso. Ela falou assim, esse mês não dá porque compramos tal coisa, esse mês não dá. E não é assim que o resto do pessoal que a gente conhece não. Não, vai lá, o povo vive de cheque especial. É mais imediatista, né? Ele quer aquela coisa na hora. Não espera, né? Se endivida pra comprar as coisas, faz prestações. Cara, a única vez na minha vida que eu comprei um negócio foi o DVD Player em 10 vezes sem juros, eu queria morrer. Quando eu vi assim, prestação 3 de 10. Eu falei, nossa, que inferno. Tanto é que chegou na prestação 6, eu juntei dinheiro e paguei o resto, sabe? Eu não tá aguentando mais ver aquele monte de prestação. Pagou o cartão. Depende da coisa, até compensa, cara. Mas o ideal é não fazer isso, cara. Eu também, eu passei por um negócio parecido com isso que o Marcelo fala. Quando eu comprei o meu baixo, cara, também paguei assim, era R$1.200 em 10 vezes, sabe? Cara, é um saco pagar aquilo porque você vê que o negócio parece que não avança, você tá com aquela prestação durante um ano. Não, e sabe o que é? É difícil lugar que não faz desconto à vista. A Luciana faz a conta na cabeça e vê se compensa. Dividir. Raramente a gente pega o máximo, dividir em 6 vezes. Não, pera um pouquinho. Quanto é que dá a prestação de 3 vezes? Tem diferença de 3 para 6? Não, é sem juros. Então tá bom. Então vamos fazer em 3, porque em 3 dá pra pagar. Em 2 não, que o 2 é muito, mas 3 dá pra pagar. Em 6 já é demais. Mas na maior parte das vezes tem desconto à vista. É difícil o lugar que não dá desconto à vista. E não são descontos pequenos, não, porque desconto de 5% é uma enganação, né? É uma ilusão. 5% não é nada. Não, 5% é gorjeta, né? Mas o cara te pagando... 10% é gorjeta, menos que a gorjeta. Não, 5% é o cara te pagando a sua gasolina e estacionamento do shopping só. Devolvendo esse dinheiro. Mas é que tem coisa que não tem jeito. Carro, por exemplo, não dá. Você precisa parcelar. Mas... O apartamento, por exemplo, que era para ter, a previsão era dezembro, a gente falou truco quando falou previsão de dezembro, mas eles têm até, contratualmente eles têm até julho. Chegou julho, aí eles começam a nos pagar juros, né? Então o que a gente fez? A gente ficou sabendo logo que ia atrasar, primeiro era março, e depois falaram, não, vai ser junho, não tem jeito, a gente está financiando as coisas. Beleza. O que a gente fez? Eu falei que eu ia viajar para Seattle agora, no meio do ano. Não vamos mais, por quê? A gente pegou toda essa grana que a gente ia usar para viajar e guardamos. Porque agora, quando a gente finalmente pegar a chave, a gente vai ter tanto dinheiro guardado para dar a primeira parcela à vista, que nós vamos pagar nesse apartamento de 3 quartos, com aquele condomínio gigante, não vamos pagar de prestação menos do que a gente está pagando hoje de aluguel naquele ovo de codorna que eu moro. Naquele seu armário que você mora lá. Exatamente, do lado de casa. A gente pegou todo o dinheiro que a gente ia viajar, vamos viajar só ou no fim do ano que vem, no máximo até março, e vamos usar aquilo para impactar o máximo possível, né, para pagar à vista o máximo possível. Então, assim, aí a Luciana parou de sofrer. Ela falou, então agora, tipo assim, ela tirou um peso das costas dela, porque ela estava super preocupada, eu não consigo viajar, não consigo isso. Ela viu por quê? Os colegas dela tudo se endividam. Mas eu acho que é isso que é a coisa mais importante, sabe, Marcelo? Você não fica com aquela dor de cabeça, né, aquela preocupação de se você vai conseguir pagar a prestação, ou o financiamento, ou o cartão de crédito durante o mês inteiro. Então, a paz de espírito que isso causa, acho que isso aí que não tem preço. Eu tô com a nítida impressão de que eu interrompi o Arthur umas 2 vezes. O que você ia falar que eu não deixei você falar 2 vezes, cara? Eu vou falar isso, ó. Falou que sacanagem. Mas eu sei que eu ter dito alguma coisa, eu te cortei, não foi não? Normal, cara. Tô me acostumando. Não, mas eu não deveria me acostumar com isso porque é muito mal educado. Deixa eu só falar. Sabe o que você faz? Que o pessoal não tá ouvindo? Você pega e diz com o Marcelo por baixo da mesa, né?